Liturgia do dia 2 de junho de 2023, sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Memória de São Marcelino e São Pedro, mártires. Primeira leitura. Leitura do livro do Eclesiástico. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. Outros não deixaram lembrança alguma, desaparecendo como se não tivessem existido. Viveram como se não tivessem vivido, e seus filhos também, depois deles. Mas estes, ao contrário, são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre, e sua glória jamais se apagará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 149. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo, e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: "Que ninguém mais coma de teus frutos." E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo, dizendo: "Não está escrito: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões." Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: "Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou." Jesus lhes disse: "Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de contemplar a glória de Deus na criação, o eclesiástico contempla-a na história.
essa contemplação acaba por fortalecer o sentido de pertença à própria família, ao próprio povo. As gerações são como as águas de um rio, que da nascente avança para o mar. Mas é sempre a mesma família, é sempre o mesmo povo. O autor sagrado elogia os homens ilustres, aquelas pessoas que deram brilho ao seu povo, que contribuíram para apoiar a história de Israel, passando em revista as diversas gerações, desde as origens até o século V a.C. Hoje escutamos a introdução a esse texto, onde são apresentadas pessoas que marcaram a história pelas suas virtudes, ou pela sua piedade, como lemos no texto hebraico. Esta piedade consistia na fidelidade e no amor a Deus, mas também na misericórdia para com os pequenos e oprimidos, no precioso serviço da educação dos mais novos. O bem nunca se perde, mas deixa lançadas as sementes que mais cedo ou mais tarde acabam por germinar e dar fruto. Por isso a memória dos antigos virtuosos é uma bênção. No texto do Evangelho, depois de uma longa viagem durante a qual anunciou o reino e realizou prodígios que manifestavam a sua presença, Jesus chega a Jerusalém. Entra no templo, examina a situação e retira-se para Betânia, onde pernoita. No dia seguinte, dá-se o episódio da maldição da figueira, um evento que tem dado motivo para muitas discussões e hipóteses entre os exegetas, os estudiosos. Não vamos entrar nesses detalhes, mas, encorajados pela liturgia, que nos faz ler hoje 3 episódios do ministério de Jesus em Jerusalém, a maldição da figueira, a expulsão dos profanadores do templo, a exortação à fé, vamos procurar descobrir a ligação que há entre eles. Jesus tem fome, procura figos na figueira e não os encontra. Marcos informa que não era tempo de figos. Este evento enquadra-se no contexto da revelação que Jesus está para completar. O tempo da fé é salvífico e não cronológico. Jesus revela que o Pai nele tem fome e tem sede, não de alimento ou de bebida, mas de amor, de justiça, de retidão. Tem fome e sede de respeito pela sua morada, e não da profanação do templo santo, que somos cada um de nós. Para saciar esta fome e esta sede, todo o tempo e todo o lugar são bons. Israel perdera sua fecundidade religiosa, porque explorando o povo simples no próprio templo de Deus, não amava a humanidade e não podia, por conseguinte, correr o risco da maravilhosa aventura da oração e da fé. A primeira leitura oferece-nos a possibilidade de meditar sobre as virtudes e os exemplos dos antepassados. O sábio canta as suas glórias e aponta-as como modelos. Hoje, mais do que nunca, no mundo onde tudo passa vertiginosamente, onde tudo é relativizado, precisamos urgentemente de referências. O importante é saber onde estão as referências corretas, aquelas que nos podem ajudar a crescer humana e espiritualmente. Homens valorosos são aqueles que são fiéis a Deus, como os santos. Por isso, não só os invocamos nas nossas necessidades e aflições, mas também procuramos imitá-los no seu grande amor a Deus e ao próximo. Jesus, no Evangelho de hoje, surpreende-nos. Estamos habituados a repetir as suas palavras: "Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração." Hoje, porém, o Senhor parece-nos violento. De fato, o amor de Jesus não é fácil. É um amor forte, que em certas ocasiões se manifesta de modo verdadeiramente violento. Jesus começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou por terra as mesas dos cambistas e os bancos dos vendedores de pombas. O que o faz atuar é o seu amor pelo Pai e por nós. Quer purificar a casa do Pai, que deve tornar-se casa de oração para todos os povos, e não um covil de ladrões. O episódio da figueira, que não tem frutos, ilumina este amor. A propósito desta árvore,
que, amaldiçoada por Jesus, seca, gesto simbólico que mostra a necessidade de produzir frutos abençoados por Deus, Jesus faz o seguinte comentário: Em verdade vos digo, se alguém disser a esse monte, tira-te daí e lança-te ao mar, e não vacilar em seu coração, mas acreditar que o que diz se vai realizar, assim acontecerá. Jesus, que está sempre em íntima comunhão com o Pai, conhece a sua generosidade. Por isso convida-nos a esta oração confiante. E não se esquece do amor fraterno. Por isso acrescenta: quando vos levantais para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe primeiro, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe também as vossas ofensas. O amor pelo Pai está intimamente unido ao amor pelos homens, os homens que Ele ama. Para estar unidos ao Pai e crescer nessa união, é preciso abrir o coração aos outros, ainda que pecadores, ainda que nos tenham ofendido, como fez Jesus. Peçamos ao Senhor uma vida cheia de fé, uma vida assente no amor, mesmo por aqueles que são contra nós. É assim que imitamos o Pai que está no céu. É assim que seguimos os bons exemplos dos santos e deixamos atrás de nós um rastro luminoso de bem. O seguimento de Jesus, na fidelidade e no amor, garante uma vida cheia de frutos que permanecem. Hoje a Igreja faz memória a São Marcelino e São Pedro, mártires. A vida e o martírio dos santos de hoje ocorreu no contexto da grande perseguição contra a Igreja de Cristo no século IV, por parte do imperador Diocleciano. Foram mártires por causa do amor a Jesus. São Marcelino era um padre muito estimado pelo clero de Roma, e São Pedro era um padre exorcista. Conhecidos pela comunidade, rapidamente foram denunciados por serem cristãos e estarem atuando para a conversão de muitos. Foram presos, e na cadeia souberam que o responsável daquela prisão, Artêmio, estava deprimido e quiseram saber o porquê. A filha dele estava sendo oprimida pelo maligno. Eles então anunciaram Jesus àquele pai e disseram do poder do Senhor para libertá-la. Conseguiram liberação. Foram até a casa desta família. Anunciaram Jesus e oraram pela libertação daquela criança, explicando que a cura viria pela conversão sincera da família. Por graça, toda a família se converteu, aceitando o santo batismo. Este pai de família, juntamente com a esposa e a filha, após evangelizarem publicamente, também foram martirizados. Diante de tantas obras realizadas e após conseguirem a conversão do próprio carcereiro e de sua família, as autoridades não mais esperaram e os condenaram à decapitação. No entanto, para evitar qualquer movimentação da população, tudo foi feito de forma isolada. Não queriam que soubessem onde os corpos seriam deixados. Quando tudo isso aconteceu, o futuro Papa Dámaso I era um adolescente e testemunhou esses fatos, os quais ele narra um tempo depois. Marcelo e Pedro foram torturados, levados para um bosque conhecido como Selva Negra, onde foram obrigados a uma última e cruel humilhação, escavar suas próprias covas e, por fim, decapitados. Os santos foram decapitados no ano de 304. Depois de muito tempo que seus corpos ficaram escondidos, uma mulher chamada Lucila os encontrou e, no desejo de dar-lhes uma digna sepultura, transladou os seus restos mortais. A devoção a esses santos se espalhou por toda a Igreja Católica até os dias de hoje. Inclusive, Constantino edificou uma igreja naquele lugar para homenageá-los, e o Papa Virgílio também introduziu os nomes dos santos Marcelino e Pedro no próprio cânon da missa.
São Marcelino e São Pedro, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Marcelino e São Pedro e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus Pai Todo-Poderoso, que destes aos mártires São Marcelino e São Pedro a graça de combater até darem a vida pela fé, concedei que a sua intercessão nos ajude a suportar a adversidade por vosso amor e a caminhar corajosamente para vós, fonte da verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.